Hoje a gente vai mergulhar nas ideias centrais da programação neurolinguística, a famosa PNL, usando como base o livro PNL, a nova tecnologia do sucesso. Vamos lá entender como isso funciona. Sabe aquela sensação? A gente quer mudar, quer ser mais confiante, mais motivado, mas parece que tem algo travando. Acabamos presos nos mesmos hábitos, nos mesmos medos, naquelas crenças que limitam a gente. É curioso, né? A gente olha em volta e o mundo está mudando numa velocidade incrível. Tem tecnologia nova, novas habilidades para aprender. Mas quando a gente olha para dentro e tenta mudar a si mesmo, parece uma missão impossível. E é exatamente para entender esse problema que a PNL propõe uma virada de chave, uma forma totalmente diferente de enxergar a mudança pessoal. A ideia central é que a PNL é como uma tecnologia para o sucesso. Ela oferece um conjunto de ferramentas, de técnicas bem específicas que qualquer pessoa pode aprender para ter resultados e, às vezes, de forma quase instantânea. E aqui está a grande sacada, a metáfora principal da PNL. O problema não é o nosso cérebro, o hardware, entende? O problema são os programas, os padrões de pensamento que a gente roda nele, o software. E software a gente pode atualizar. E essa ideia não surgiu do nada, não. Tudo começou lá nos anos 70, na Califórnia, com dois caras, Richard Bandler e John Grinder. Eles começaram a estudar o que pessoas de muito sucesso faziam, qual era o padrão delas. E foi daí que nasceu a PNL, que depois explodiu para o mundo todo nos anos 90. Ok, então se a nossa mente é tipo um computador, como é que a gente vira o programador dessa história? Vamos dar uma olhada em algumas dessas ferramentas da PNL. Uma técnica bem prática é a de mudar nossas imagens mentais. É como ser um editor da própria mente. Pensa em algo que te dá muita motivação. A imagem na sua cabeça provavelmente é grande e brilhante. Agora, pensa em algo que precisa fazer, mas não tem vontade. A imagem deve ser pequena, sem cor. A sacada é editar essa segunda imagem, deixar ela com as mesmas qualidades da primeira. O livro até conta o caso de uma mulher que fazia as imagens de comida não saudável ficarem pequenas e escuras, enquanto as de comida saudável ficavam gigantes e atraentes. Funciona. E essa frase é genial para a gente entender como o nosso cérebro funciona. Para processar a ideia de não pensar num urso preto, o que o cérebro faz primeiro? Pensa exatamente nele. Por isso que focar no que a gente não quer geralmente não dá muito certo. Isso leva a outra distinção importante na PNL: os tipos de motivação. Tem gente que se move para se afastar de um problema, da dor, e tem gente que se move em direção a um objetivo, a um desejo. As pessoas mais eficientes aprendem a usar os dois tipos de motor a seu favor. Mas PNL não é só sobre o nosso mundo interno, não. É também uma ferramenta poderosíssima para melhorar a forma como a gente se comunica e se conecta com os outros. Olha só que dado interessante que o livro traz. Uma pesquisa mostrou que 83% das vendas acontecem porque o cliente gosta do vendedor. Isso só mostra o poder do relacionamento, da conexão humana. E para criar essa conexão profunda, essa sintonia, a PNL ensina um exercício de mudar de perspectiva. É a ideia das 3 posições. A primeira é a sua própria visão. A segunda é se colocar de verdade no lugar do outro. E a terceira é dar um passo para trás e olhar a situação de fora, como um observador. Dizem que líderes como Gandhi faziam isso o tempo todo antes de uma negociação. E no fim das contas, a aplicação máxima de todos esses princípios não é só para consertar pequenos problemas. É sobre construir uma vida com propósito, com significado. E aqui a gente chega num ponto crucial. A diferença entre ter um trabalho e viver uma missão. Um trabalho é uma tarefa, algo que a gente vai fazer. Uma missão é um chamado, é algo que puxa a gente para frente. O livro cita pessoas que vivem essa missão, como Steven Spielberg. Ele se via como um contador de histórias desde os 8 anos de idade. Imagina acordar com essa energia toda. Isso é o que uma missão faz. E tem aquela história clássica que ilustra isso perfeitamente. Perguntam a 2 pedreiros o que eles estão fazendo. Um responde, estou assentando tijolos. O outro diz, estou construindo uma catedral. A ação é a mesma, mas o propósito muda tudo. Então, para fechar, a PNL deixa no ar uma pergunta muito poderosa. Os programas que estão rodando na sua mente, no seu dia a dia, foram escolhidos conscientemente por você ou são só as configurações padrão que vieram de fábrica? Fica aí a reflexão.